Fala galera, nesse vídeo eu vou te dar 10 dicas para você acelerar o seu processo de desenvolvimento e para ser muito mais produtivo. Meu nome é Ricardo Fredes, eu sou desenvolvedor front-end especialista e por aqui eu compartilho um pouco do meu dia a dia e hoje 10 dicas para você ser mais produtivo. Vamos lá então começar com a nossa primeira dica, que é a seguinte: adote padrões para tudo. Eu gosto de lembrar, por exemplo, do Steve Jobs, né? Ele usava até mesmo a mesma roupa para tudo, sabe? No desenvolvimento, a gente também tem que usar padrões para tudo. A gente tem que parar de ficar pensando no que fazer, por exemplo, para dar nome de variáveis. Eu conheci o Bem, que é uma forma, né, de dar nomes para variáveis em CSS. Cara, minha vida mudou porque eu fui muito mais no automático. Eu parei, né, de ficar pensando, qual é o melhor nome aqui para esse CSS, né, como é que eu vou usar. Cara, a mesma coisa dá para fazer para nome de variável, dá para fazer, né, para nome de arquivo. Conversa com o teu time e adota um padrão e segue esse padrão. Se no futuro esse padrão não fizer sentido, vocês podem renegociar isso, conversar, mas, cara, padrões vão te ajudar a diminuir o desperdício de tempo. Outra coisa que ajudou muito foi o Conventional Commits, tá? O Conventional Commits é um padrão de escrita de commits. Eu não vou nem entrar aqui, né, no detalhe, por exemplo, de dizer como é bom ter commits padronizados, fica muito mais organizado, muito mais estruturado, né? Facilita também que você faça commits pequenos do seu código e o principal é que cria padronização, então, né, não fica aqueles commit, né, first commit, refactoring all, aquelas coisas assim, tipo, que são abstratas, que não dá para entender muito bem o que está acontecendo, e conforme o time vai adotando isso, todo mundo vai começando a ficar muito mais parecido na ideia de codar. É uma baita dica aí para você que não conhece começar a usar. Outra coisa é criar checklists, tá? Se você tem um checklist, você também não vai esquecer, né, por exemplo, de colocar algumas coisas no seu código, com testes, com outras coisas que é para te não esquecer, vai te ajudar a não perder tempo, né, naquela coisa, né, de sobe um PR, volta o PR, né, para revisão. Então isso é bastante importante. A outra coisa, né, é a escrita de PRs, né? Um PR, né, bem escrito, bem documentado, vai ajudar com que outros, né, companheiros de equipe, companheiros de time aí consigam fazer um bom review, entendendo bem o contexto, vai até incentivar aquela galera que está iniciando, às vezes que tem um pouquinho de dificuldade, né, de fazer review, porque não conhece ainda todo o código. Se você não conhece o bem, não conhece o Conventional Commits, quer dicas, né, e quer que eu mostre aqui como que a gente faz no dia a dia, coloca aqui nos comentários que eu vou gostar de saber e eu posso daqui a pouco trazer aí um vídeo falando sobre uma dessas coisas aplicadas aí ao meu dia a dia, certo? A dica número 2 é o conhecer o poder da sua IDE. Tem gente que não conhece, por exemplo, recursos como multisseleção, né, de múltiplo cursor e fica lá no Ctrl+C, Ctrl+V, às vezes procurando alguma coisa, né, no código. Cara, usa extensões, boas extensões, usa aí plugins que vão melhorar a performance, né, plugins de IntelliSense, plugins que te ajudam, por exemplo, com até mesmo saber se você está escrevendo alguma coisa errada ou não. E, cara, não esquece de salvar essas configurações depois que você configurar a ideia. Acho que uma coisa que todo desenvolvedor faz, acho que mais no começo da carreira, é turbinar, às vezes, a IDE, né? Deixar ela totalmente personalizada, botar um tema diferente, assim, algo, né, que te dá prazer depois na hora de usar. Só que, cara, em algum momento vai ter que reformatar o computador, você vai trocar de empresa, vai ganhar um computador novo e ficar configurando isso do zero é um pé no saco. Então, cara, salva essas configurações da tua IDE, sobe isso lá no GitHub da vida. Depois, quando você for usar, de novo, tá tudo configurado, é só subir aí rapidão e já tá tudo certo para você sair trabalhando. A dica número 3, cara, é automação. Aqui a gente começa a falar, né, sobre tarefas repetitivas que a gente tem no dia a dia como programador e que às vezes a gente, por alguma razão, não toma iniciativa de automatizar. Se tem alguma coisa que é utilizada muitas vezes, cara, cria um template. O próprio template lá do PR é uma forma, né, de automatizar processos aí que são chatos, às vezes, de ficar fazendo todo dia, repetitivos. Uma coisa que a gente faz aqui também bastante é criar snippets personalizados. Outra coisa também que esse acho que vale a pena, né, eu mostrar, que é o gerador de código, né? O que acontece? Muitos frameworks, como Ruby on Rails, né, o Laravel do PHP, criam geradores de código para CRUD. A gente, por exemplo, para criar, né, um componente novo, como esse componente ele tem vários arquivos que estão em torno, por exemplo, tipo, cria arquivos de teste,
né? Eu gosto de separar o CSS, pelo menos aqui onde eu trabalho, então a gente cria uma separação para o CSS, cria um arquivo só para os tipos, enfim, uma média mais ou menos de 5 arquivos aí por componente. O que a gente fez, né? Em vez, né, de fazer isso na mão, a gente criou um script, né, que automatiza isso. Além, né, de gerar também os imports automáticos. Então, a gente não fica importando nada na mão, tem muita coisa que está automatizada, inclusive tem um textinho que a gente coloca, né, em cima do arquivo que é para avisar que aquele arquivo ele não deve ser mexido, porque ele vai ser gerado automaticamente. Então, isso daí vai agilizar horrores aí o teu trabalho, né, vai te dar aí uma performance muito grande. A dica também é criar atalhos para comandos, tá? E isso é uma dica bem interessante. Pouca, né, gente eu vejo usando, mas, por exemplo, cara, dá para criar atalho e alias aí para o terminal, por exemplo, para te dar o teu yarn dev, né? Para te dar o teu, né, yarn start ou npm run start, né? Para te startar o teu projeto. Então, dica número 4. Cara, aqui é uma dica então menos técnica, é uma dica assim muito mais de performance pessoal. E é super importante. Cara, horários. Vamos falar de horário, vamos falar sério aqui, né? Cara, tem que ter horário para tudo, né? E nesses horários tu tem que colocar coisas, né, nesse estabelecimento, coisas como estudar regularmente, né? Não dá para, tipo, estudar e depois, né, largar de mão e não ter uma rotina de estudos, né, sequencial e organizada na tua semana. Então, cara, se tu não tá performando legal, aqui tá uma dica que pode te ajudar, que às vezes tu tem que começar lá na base mesmo, né? Que é, cara, como é que tô me organizando no meu tempo? Às vezes a gente, como desenvolvedor, eu vejo, pelo menos algumas pessoas, gosta de dizer que tem um horário, assim, muito esquisito. Ah, eu trabalho mais de noite. Cara, não tem nenhum problema. Acho que cada pessoa se organiza de uma forma diferente, mas o importante é que tu estabeleça uma rotina, certo? Porque essa rotina vai te ajudar depois quando tu precisar focar em uma atividade que exige mais da tua concentração, certo? Então, cara, põe naquele horário lá um estudo regular. Não precisa ser todos os dias, mas que tenha esse estudo regular. Outra coisa também que é importante que tu tenha em mente é o aperfeiçoamento pessoal, tá? Porque isso é o que vai te ajudar na tua carreira a dar aquele pulo maior, sabe? Não é só a questão de estudar o código, mas também pensar nas soft skills que tu pode estar desenvolvendo para dar aquele, né, pulo a mais. Esse canal mesmo que eu criei aqui é uma forma, né, de eu me aperfeiçoar pessoalmente, porque eu tiro um tempo, reservo um tempo para pensar sobre o que eu vou escrever, sobre o que eu vou falar para vocês aí, e também é uma forma de eu melhorar minha comunicação e tudo mais. Então, cara, pensa em alguma atividade, alguma coisa que tu pode encaixar nesses teus horários aí para ter esse aperfeiçoamento pessoal, daqui a pouco fazer um curso de comunicação, fazer um curso que não tenha, né, só relação aí com a parte técnica propriamente dita, né? E é o teu tempo de qualidade, né? Às vezes eu vejo muita gente misturando, né, o horário de trabalho, daqui a pouco, né, principalmente com o home office, às vezes as pessoas não conseguem focar numa coisa só e acaba, né, fazendo muita coisa picotada e não tem um tempo certo para tudo. E isso impacta naquele tempo de qualidade, né? Dica, então, número 5. Mantenha sua mente afiada, tá? O que significa isso? Significa, né? Pô, eu sou gaúcho, né? Então, a gente no gaúcho faz muito churrasco. E às vezes a gente tem umas facas, assim, que não estão muito bem afiadas, né? E aí quando a gente vai cortar a carne ali, cara, dá um trabalhão, assim, para cortar. Enfim, cara, afia a faca, quando você vai cortar assim, sai de primeira aquele corte bonito, certo? O que significa? Significa que a mesma coisa tem que acontecer na tua cabeça, né? Você tem que estar com a mente afiada. Ou seja, cara, treina, treina. Codificar bem é um treino constante, certo? Então, se você não treina, tá? Você vai ficar que nem aquela faca que tá, né? Sem fio nenhum. Você vai ir para um novo desafio, fazer alguma coisa, vai demorar, vai ser difícil, né? Não vai ser difícil de chegar numa solução. Então, treina a tua mente para que ela fique afiada, para quando tu pegar esses desafios, tu já tenha na mente um repertório que vai te ajudar a resolver aquele problema muito mais rápido, porque tu já teve uma solução parecida, o teu cérebro vai estar muito mais apto ali a fazer as sinapses e tu vai fazer isso com muito mais velocidade e rapidez, tá? Testa novas abordagens, refaça, cara, os mesmos desafios que tu já fez hoje, porque quando a gente faz desafios depois de um tempo que a gente treinou, a gente vai fazer aquilo muito mais rápido e vai também poder, por exemplo, ter uma ideia de como que eu fiz aquele desafio há, sei lá, 6 meses atrás,
como é que eu faço agora? Será que eu evoluí? Pô, é uma boa forma de medir também a tua evolução. Fica aqui uma dica, tá, de ferramenta e site que eu acho que é excelente, que é o Exercise, né? Eu vou deixar aqui o link também para você acessar essa ferramenta nos comentários. Trata-se de uma ferramenta com vários desafios, com teste, aos quais você vai, né, ter que ler, vai ter que se desafiar um pouquinho, são desafios assim, né, de lógica, e isso vai te ajudar a ficar também muito mais afiado. Tá? Só para ter uma ideia, muitos desses desafios são usados, inclusive, em entrevistas de emprego, né, para ver como o desenvolvedor está na parte lógica. Então, cara, coloca aí na tua rotina exercícios desse tipo, porque isso vai manter a tua mente muito afiada, vai ser muito mais fácil pegar novas coisas para fazer e também, né, as coisas aí que já fazem parte do nosso dia a dia. Dica número 6. Tenha certeza que tu entendeu. Cara, tenha certeza do que tu entendeu, o que foi pedido para ser desenvolvido naquela tarefa. Eu sei que parece óbvio, né? Eu já vi muitas vezes pessoas fazendo, mas elas não entenderam exatamente o que foi pedido, ou entenderam errado. E o que acontece? O cara perde um tempão desenvolvendo algo que não foi pedido, ele entendeu errado e está desperdiçando tempo, enquanto ele podia estar investindo esse tempo naquilo que foi pedido, tá? Então, cara, se tu não entendeu, pergunta mais uma vez. Eu vejo muitas vezes as pessoas ficarem um pouco assim, né, com vergonha, né? Porque, afinal de contas, a gente é desenvolvedor, a gente tem que entender tudo, tem que ter, né, um raciocínio rápido, mas às vezes as pequenas dúvidas são aquilo que vão fazer com que a entrega seja um horror, né? Vai atrás e pergunta quantas vezes é necessário. Tá com dúvida ainda? Detalhe a tarefa e pede para ele revisar, lendo, né, todas as regras que foram estabelecidas, regras de negócio, para ter certeza, né, de que aquilo foi feito. E outra coisa é fazer entregas pequenas, porque isso vai garantir que tu tá indo no caminho certo, certo? Tá? Porque muitas vezes o desenvolvedor ele fica, né, guardando aquele código e aí fica acumulando assim uma quantidade bem grande assim, né, de commits e tudo e não faz aquelas pequenas entregas, não valida se aquilo ali tá indo para um caminho legal e às vezes quando tu entrega no final, cara, não era aquilo que foi pedido, não faz sentido, as pessoas só descobriram aquilo depois de 2, 3 dias que tu está trabalhando, ou pior, uma semana, e aí tu tem que refazer tudo e começar na estaca zero, além de ser uma perda de tempo aí, certamente isso, né, vai pesar também na tua avaliação como um bom profissional. Então, pega essa dica aí, não esquece. Outra coisa é, cara, usa metodologias. Isso aqui, cara, é metodologia para tudo, tá? Aprenda a ser uma pessoa metódica. Isso aqui vai te ajudar e vai te livrar de muita encrenca no futuro, vai te ajudar também a estar sempre melhorando. E aqui vai algumas dicas, tá? Dicas até mesmo como técnica de Pomodoro. Se tu tem aí dificuldade, né, para manter a concentração, cara, estuda essa técnica. A teoria de Pareto, ela é muito útil, principalmente quando a gente está discutindo soluções. Às vezes a gente quer resolver investir em muitas coisas, em muitas soluções, e às vezes aquilo que é mais importante é só 20%, e aquilo ali é o que vale realmente a pena ser desenvolvido. Dá uma olhada nessa teoria de Pareto, e eu posso trazer mais exemplos também, mas é uma teoria interessante para usar em vários âmbitos da tua vida. Metodologias ágeis, se você não conhece ou não usa, ou está começando aí a usar, cara, tenta dar uma olhada e vai atrás para aprender mais, porque essas metodologias, elas têm, né, ideias aí no cerne, vão te trazer conceitos que vão te ajudar, inclusive com aquele que a gente tinha discutido ali, de fazer entregas, né, muito mais fracionadas do que daqui a pouco, né, esperar um tempão para fazer uma entrega de um produto que está totalmente errado e que o cliente até no final não vai nem valorizar, porque, enfim, a gente perdeu tempo e acabou atacando os problemas errados, certo? Outro é o Kanban. Né? O Kanban eu particularmente uso até para fazer as minhas tarefas no cotidiano. Então, o Kanban ele trabalha basicamente com filas, né, com colunas, e aí essas colunas basicamente vai ter aquele negócio, né, do to do, né, estou fazendo, eu coloquei para revisão. Então, tem vários estágios dessa tarefa que ele vai aí passando, e isso ajuda muito. É utilizado, acredito que isso não vai ser um grande, né, problema para você que trabalhe já aí com metodologias ágeis. Dica número 8, dividir para conquistar. A gente já falou de certa forma nela, mas agora a gente vai falar aqui com mais detalhe. Cara, dividir uma tarefa grande em problemas menores. Às vezes, a gente recebe uma tarefa que é grande demais e a gente precisa fazer um refinamento.
Muitas vezes, né, a equipe como um todo tem, daqui a pouco até um processo mesmo de refinamento, onde a gente pega, né, uma task muito grande e refina. Mas mesmo assim, essas tarefas que, né, acabam sendo menores, às vezes elas podem ser quebradas, dependendo da complexidade, em tarefinhas menores. Então, dá uma olhada que às vezes faz muito sentido dividir isso para que tu possa fazer pequenas entregas, entender quais são, né, os pontos que merecem maior atenção, os outros pontos assim que vão ser daqui a pouco, né, mais problemáticos, então tu consegue sair na frente e já é uma forma aí, né, de tu também estar se antecipando com relação aí às coisas que a tarefa vai te trazer de mais difíceis de serem resolvidas. Cria uma lista disso antes de sair tocando e começa, né, a dar aquele checkzinho nessa lista, tá? E usa ferramentas de organização também. Usa lá um to-do-list. Pô, conhece o Asana, é uma baita ferramenta. O Notion também, uma ferramenta aí incrível de organização. Dica número 9. Seja minimalista. Como assim, né? Ser minimalista. Vamos lá, né? Cara, prioriza aquela lista que tu fez ali, né? E não sai tacando tudo o que está feito naquela lista, tá? Prioriza e faz as coisas mais importantes primeiro. Parece óbvio, mas tem muita gente que não faz. Tem muita gente que não sabe priorizar. Pelo menos, né, prioriza às vezes as coisas erradas. Às vezes o cara está priorizando, né, numa tarefa, fazer a atualização de uma dependência lá do projeto. E aí o primeiro commit dele é a atualização da dependência. Enquanto que aquilo ali nem foi pedido, nem exigido para tarefa em si, tá? Vejam muito isso, tá? Negocia as entregas. Pô, vai te ajudar a negociar uma entrega. Às vezes o prazo ele tá meio apertado e aí não vai dar para entregar tudo. Outro vai ter que deixar coisa para daqui a pouco, né, uma segunda entrega. Se você soube priorizar, cara, tu consegue negociar suas entregas. Consegue chegar, por exemplo, e dizer, olha, o básico aqui está pronto, o que está faltando aqui daqui a pouco é um detalhe que não é primordial para que aquela tarefa ela seja, né, finalizada. Então dá para fazer uma entrega daqui a pouco, né, parcial, mas se tu priorizou as coisas erradas, no fim, chega no final ali, se tu te embananou no tempo, tu não vai ter uma entrega feita, não vai ter nada para mostrar. Então, essa é uma dica bem importante aí, tá? Foque no que entrega mais valor. A gente já acabou já falando aqui. Então, cara, não faz aquela atualização de dependência, não coloca, né, a se fazer um refactor muito grande, por exemplo, de algo que não tem muito a ver com o teu trabalho. Se tu tá vendo que tem algo realmente que tá te incomodando ali, cara, olha só, cria lista auxiliar. O que é isso, né? Tô passando lá pelo código e vi que tem, né, uma função que pode ser extraída, refatorada, tem uma dependência lá que tem que ser atualizada. Cria uma lista auxiliar, tá? E sugere isso para a equipe depois para fazer com mais calma e faz depois no final da tua tarefa. E a dica número 10, e uma dica bem importante, cara, tá travado, muda de tarefa. Toma um café, vai tomar uma água, vai fazer aquele review nos códigos que são importantes, né? Que às vezes o time, ele, né, acaba atrasando o review de alguém. Então, cara, usa esse momento. Você tá travado, tá com dificuldade às vezes, tá com a cabeça meio cansada e vai fazer uma tarefa diferente, tá? Procura outro tipo de coisa que tu pode ajudar, porque ficar travado numa tarefa ali não vai acelerar ela e muitas vezes tu vai gastar muito tempo, às vezes horas, numa coisa até que é boba, né? A maioria das vezes que a gente fica travado em alguma coisa, assim, às vezes é um bug, alguma coisa que aconteceu que é boba, porque a gente está com a mente cansada e aí, fazer esse intervalo vai te ajudar a voltar e ver com muito mais clareza, resolver o problema e tudo mais. Certo, galera? Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu, né, alguma dessas dicas aí, pode ter te ajudado, me deixa saber disso aqui colocando nos comentários. Gente, eu tô começando aqui, então, cara, o teu like, né, a tua inscrição no canal, dicas, né, do que eu posso estar abordando aqui, tudo isso vai me ajudar e vai me manter motivado aqui a estar fazendo mais vídeos como esse, como outros, certo? Então, gente, aquele abraço e até o próximo vídeo. Falou!